Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô aqui mais uma vez, é claro, para falar de Vasco. Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Valdir, Jardel, o Vasco sempre foi conhecido por revelar grandes atacantes para o futebol brasileiro. E em 2019 parece que essa tradição vai ser mantida. O Vasco hoje tem 3 atacantes formados na base do clube, atuando pelos profissionais e que vivem um bom momento atualmente. Thiago Reis, que fez uma boa copinha, Copa São Paulo no início do ano, em janeiro, quando o Vasco foi finalista, e faz parte do elenco do Vasco, disputa inclusive a artilharia do Vasco em 2019, disputa inclusive com o Marrone, outro jogador revelado que estreou ainda no ano passado pelo Vasco, em 2018, e agora surge o Thales Magno, um menino de apenas 17 anos. Estou gravando esse vídeo aqui dia 29 de agosto. No fim de semana passado ele marcou o primeiro gol dele como profissional, grande partida contra o São Paulo, já havia jogado muito bem contra o Flamengo, contra o Goiás e vem sendo um dos destaques do Vasco do Vanderlei Luxemburgo em 2019. Mas aproveitando o gancho desse bom momento vivido por esses meninos, resolvi trazer aqui para vocês um top 5 jogadores revelados nesse século que mais marcaram gols pelo Vasco, que na verdade surgiram a partir de 2000. São os maiores artilheiros revelados pelo Vasco nos anos 2000, ou seja, jogadores que estrearam como profissional de 2000 para cá. Mas antes de começar essa lista aqui, esse top 5, que na verdade é um top 6, e eu vou explicar mais para frente por quê, vou pedir 2 coisas para vocês. A primeira é para se inscrever aqui no canal, o botãozinho vermelho, isso ajuda demais no meu trabalho. E a segunda é você dar um pause rapidinho no vídeo e deixar nos comentários aqui, antes de eu falar para vocês quem são esses 6 jogadores que fazem parte do top 5. Top 5 porque vai ficar empatado ali um jogador, já vou explicar isso rapidinho. Eu vou pedir vocês deixarem a lista de vocês aqui antes de ver o vídeo. Quem vocês acham que são os 5 maiores artilheiros revelados pelo Vasco nesse século, só valendo gols só pelo Vasco, não na carreira no geral. Felipe Coutinho, por exemplo, jogou pouco tempo no Vasco antes de sair, tem muito gol na Europa, mas tem pouco gol pelo Vasco. E então isso muda muito. Ele, por exemplo, não está nesse top 6, já fica a primeira dica aí para vocês. Mas deixe aqui nos comentários e vamos agora a esse top 6, top 5, na verdade, de artilheiros revelados na base do Vasco. E quem abre essa lista, na verdade, são 2 jogadores. E, curiosamente, 2 jogadores que foram fundamentais na conquista do Vasco do título carioca de 2003. Como eu falei aqui, que ia ter um empatezinho na lista, quem está empatado na 5ª colocação são Léo Lima, meia revelado na base do Vasco, e Cadu, atacante. Contratado ainda nos juvenis, junto ao Madureira, Léo Lima estreou pelo Vasco num jogo do Rio-São Paulo de 2000 contra o Palmeiras. Mas ele foi se firmar nos profissionais só em 2001, quando passou realmente a fazer parte do elenco. Seu auge com a camisa vascaína acabou sendo exatamente nessa decisão do estadual de 2003, quando iniciou a jogada do gol do título, com um cruzamento de letra. Jogada que acabou sendo imortalizada na memória do torcedor vascaíno. Logo depois ele deixou São Januário, rodando por times da Europa e do Brasil, até retornar ao Vasco em 2009 para sua última passagem pelo clube. Ao todo, Léo disputou 140 jogos e marcou 19 gols pelo Vasco. Depois o contra-ataque em velocidade, a tabelinha, o domínio difícil, o chute forte, Léo Lima cutucou, botou lá dentro. Deixa o Vascão com 2-0 no placar. Repete, Léo Lima. O gol é seu, Ronaldo. Falei aqui que o Cadu também foi importante nesse título do Vasco de 2003, nesse estadual de 2003, e não foi pelos gols, não. Na verdade, muita gente se lembra do cruzamento de letra do Léo Lima, lembra do gol do Souza, mas não lembra que quem evitou aquela bola de sair foi o Cadu. O Léo Lima cruza de letra, vou até botar de novo aqui o gol para vocês assistirem. O Léo Lima cruza de letra e o Cadu sobe, cabeceia para dentro e o Souza marca o segundo gol ali. Vasco vence o Fluminense por 2-1 e é campeão carioca de 2003. Cadu acabou tendo uma carreira mais modesta que seu companheiro. Mesmo surgindo muito bem em 2002, marcando 9 gols em 31 jogos pelo Vasco, Cadu nunca conseguiu cair nas graças da torcida, que naquela época ainda vivia acostumada com craques como Edmundo, Evair e Romário no comando de ataque. Ainda assim, Cuiabá, como era chamado na base em razão da sua terra natal, marcou 19 gols em 80 partidas entre 2002 e 2004,
quando se transferiu para a Bélgica. Cadu ainda rodou por Portugal, Israel, Emirados Árabes e algumas equipes um pouco mais modestas do Brasil, como CSE, Operário, jogou no Guarani também e acabou encerrando a carreira em 2016, na verdade, com a camisa da Cabo Friense. Olha o Russo aí, ó, na boa, o Vasco para fazer, Cadu, gol! Na quarta posição desse ranking, uma revelação um pouco mais recente, que ainda está em atividade no futebol e que constantemente é pedido pela torcida vascaína, um xodó aí da torcida vascaína, Allan Kardec. Atualmente no futebol chinês, Kardec fez toda a sua base no Vasco e estreou como profissional em 2007, na vitória por 2-1 sobre o FAST pela Copa do Brasil. Logo em seu primeiro ano, atuando ao lado de Leandro Amaral e Conca, Allan marcou 9 gols em 33 partidas. Sua melhor temporada em volume de gols seria em 2008, quando estufou as redes 13 vezes em 45 jogos. Com a reformulação do elenco em 2009, porém, Kardec acabou deixando o Vasco rumo ao Internacional e nunca mais voltou. Com a camisa vascaína, foram 24 gols em 93 atuações. Jogo encerrado no Espírito Santo, 4 para o Botafogo, 2 para o América. Aqui o Vasco chegando, cruzamento para Allan Kardec, subiu de cabeça, gol do Vasco! É de Allan Kardec, número 7. Cruzamento perfeito do Rubem Júnior à esquerda. Ele subiu no seu estilo. Faz o terceiro gol dele como profissional do Vasco, terceiro de cabeça. Na terceira posição dessa lista, um outro jogador que foi campeão estadual em 2003, que também veio da base do Madureira e que deixou rápido o Vasco, Souza. Parceiro de Léo Lima desde os tempos de Madureira, o camisa 9 chegou ao Vasco em 99, também aos 17 anos, e ficou por 2 anos na base cruzmaltina antes de ser efetivado nos profissionais. Assim como seu amigo, também estreou em uma partida contra o Palmeiras, pelo Rio-São Paulo, só que um ano depois, em 2001. Naquela temporada, faria apenas 4 jogos. Em 2002, com o desmanche do time após as saídas de Romário, Juninho Paulista e Euler, se consolidou como titular do ataque, marcando 14 gols em 44 jogos. No ano seguinte, mais uma vez junto de Léo Lima, se transferiu para o CSKA da Bulgária e nunca mais retornou a São Januário. Ao todo, Souza disputou 77 jogos e balançou as redes 25 vezes com a camisa vascaína, a melhor média dos 6 jogadores aqui dessa lista. Passe errado, complicou agora o Bejair. No mano a mano, Souza e Erlon. Na velocidade, invadiu a área, chance do primeiro gol, saiu o goleiro, olha o toque! Gol! Número 7, recebeu o toque do Ramon em velocidade. Veja aí no erro do Erlon. Velocidade foi o que marcou este gol. Na segunda posição desse ranking, um jogador que poderia ter chegado no topo dessa lista, poderia ter ido mais longe na carreira, mas infelizmente nos deixou recentemente, que foi o Tales. Grande, alto, dono de um chute e uma personalidade muito forte, Tales surgiu no Vasco no fim de 2013, após fazer toda a sua base no clube da sua infância. Em seu primeiro jogo como titular, marcou 2 gols sobre o Goiás, em pleno Maracanã, pela Copa do Brasil e quase classificou o Vasco na competição. Parecia, naquele momento, que surgiria mais um grande centroavante moldado na base de São Januário. No entanto, o destino de Tales acabou sendo diferente do imaginado em seu início. Com problemas extracampo e dificuldades para manter o peso, oscilou demais em sua curta carreira. No dia 22 de junho de 2019, aos 24 anos de idade, Tales infelizmente acabou falecendo em um acidente de moto. Com a camisa do Vasco, disputou 157 jogos e marcou 35 gols. Fagner com espaço pela direita, cortou pro meio, cortou na boa, Fagner faz o cruzamento, olha a chance do Vasco, gol
Vasco, Thales! O garoto marca no início do primeiro tempo. Thales! Veja mais uma vez. Ótima jogada de Fagner. Thales, condição legal. Completamente livre. Tirou de Renan. Thales coloca o Vasco na frente. E aí, como é que tá seu palpite lá do início do vídeo? Já acertou algum jogador? Sabe, tem alguma ideia de quem pode ser esse primeiro colocado com essas eliminações aí desses jogadores que eu já vim falando aqui? Vou dar 3 dicas, na verdade uma eu já dei até no início do vídeo. Não é o Felipe Coutinho, não é o Alex Teixeira e não é o Paulinho. Bom, infelizmente esses caras jogaram pouco pelo Vasco, surgiram muito cedo e saíram muito cedo do Vasco. Nenhum deles, por exemplo, disputou mais de 100 jogos com a camisa vascaína, sem contar que a grande maioria ali, na verdade, nunca foi um centroavante. O Paulinho jogava mais pelo lado do campo, o Felipe Coutinho é um armador de jogada, o Alex Teixeira no Vasco também não tinha o faro de gol que ele veio a mostrar depois no Shakhtar e agora na China. Tem um volume muito mais alto de gol depois que saiu do Vasco. No Vasco ele também era um jogador mais de lado de campo, formava dupla inclusive com o Allan Kardec desde a base, era o Allan Kardec de centroavante e o Alex Teixeira pelo lado. Então todos eles marcaram menos gols pelo Vasco do que a maioria dos jogadores revelados nessa época, que acabaram ficando um pouco mais de tempo no clube. Mas e aí, algum palpite para a primeira colocação? Vou dar mais uma dica aqui. Ele era o grande destaque daquela famosa geração de 84 do Vasco, ou seja, jogadores que nasceram em 1984 e que passaram 4 anos e meio sem perder uma partida na base do Vasco. A geração ali que tinha Claudemir na lateral direita, Diego na lateral esquerda, tinha no meio campo ali o Igor, volante, o ataque era o Anderson, que quase entrou nessa lista aqui, inclusive, ele está no top 10, mas não está nesse top 5, e o meio campo ali era comandado por esse jogador que lidera a lista, que é o Moraes. Um dos grandes desperdícios de talento daquela geração, Moraes era visto como potencial craque desde a base. Mesmo baixo e franzino, conseguia superar a marcação e os goleiros. Ambidestro, além de habilidoso, era capaz de finalizar bem com as duas pernas. O meia estreou pelo Vasco no Carioca de 2002, mas atuou em apenas uma partida, exatamente contra o Americano, uma derrota por 4-3 que o Vasco sofreu já nas fases finais. Somente em 2003, ainda com 18 anos de idade, passou a ser utilizado com mais frequência, marcando 3 gols em 34 jogos naquela temporada. Porém, assim como a carreira, os problemas também começaram cedo para Moraes. No início de 2004, o meia e o clube não chegaram a um acordo de renovação e a jovem promessa deixou o clube indo atuar pelo Atlético Paranaense. Antes disso, chegou a assinar e ser anunciado pelo Cruzeiro, o que trouxe mais um problema para a transferência dele para o clube paranaense. O imbróglio fez o jogador perder quase que toda a temporada, o que fez da saída, além de conturbada, também curta. Sem se firmar no Furacão, retornou a São Januário em maio de 2005, tentando reconquistar a torcida e o bom futebol que vinha apresentando desde as categorias de base. Foram 7 gols no Brasileiro daquele ano e 15 na temporada seguinte. Um bom momento que fez, inclusive, Moraes chegar até a seleção brasileira, convocado pelo técnico Dunga em 2006. No ano seguinte, apareceu na lista prévia do treinador para a Copa América, mas uma lesão acabou fazendo que o jogador fosse cortado da lista. Em 2008, com a mudança na presidência do Vasco no meio do ano, briga política, a chegada de Roberto Dinamite e a saída de Eurico Miranda, Moraes acabou se tornando um dos principais alvos dos clubes brasileiros que aproveitaram aquele momento conturbado ali do Vasco para ir em cima da principal promessa do clube. Internacional e Santos chegaram a tentar o jogador, que acabou sendo negociado com o Corinthians e nunca mais retornou ao Vasco. Com a camisa cruz-maltina, Moraes disputou 193 partidas e marcou 38 gols, sendo até hoje o maior artilheiro revelado pelo Vasco nos anos 2000. Carregou, entregou, bola boa para o Wagner. Devolveu para o Moraes, vai arriscar o chute, ele bate bem, Moraes, é gol! Golaço do Vasco! Moraes, 2 para o Vasco, 0 para o Paysandu. Bom, galera, esse foi o top 5, top 6 aí dos maiores artilheiros revelados pelo Vasco nos anos 2000. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita, se inscreve aqui no canal, já convidei você, e dá uma olhadinha também nos vídeos mais antigos, que tem várias matérias falando sobre a história do Vasco, também sobre o presente do Vasco. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui também, se inscreve. Saudações e até a próxima.